Controle de dados e gestão da informação, né? Esse requisito, comparando, né, essa última versão de 2017 com a de 2005, ela é um requisito novo e eu acredito que teremos novidades na próxima versão da 17025, né? Nós teremos boas novidades com relação a esse requisito. Até porque esse requisito 7.11, né, que é o controle de dados e gestão da informação, ele vem incluindo a 17025 no mundo digital. Ela fala o seguinte: olha, estou olhando para o mundo digital, estou acompanhando tecnologia, estou entendendo o que está acontecendo. Então, quando nós falamos, tá, em atender a este requisito, o primeiro é que qualquer empresa que desenvolve software orientado à medição, orientado à metrologia, como software LIMS e softwares orientados à calibração, eles devem atender aos requisitos da 17025. Tá? Então não é somente, eu protejo os dados, eu mantenho os dados, tenho backup, faço backup 4, 5 vezes ao dia, enfim, tá? Não. Ele precisa cumprir com todos os requisitos da 17025, que cabe a ele. Então, ou seja, se ele tem que manter a segurança de dados, ok, ele precisa ter funções específicas para a segurança de dados. Quando precisa revisar valores, né? Por exemplo, a calibração, como nós falamos anteriormente, em vez de digitar 10,12, digitou-se 12,12, né? Então, a gente precisa fazer uma correção, trocar aquele 12 por 10, que é o valor real. Então, você não pode rasurar, você precisa manter o histórico dessas medições. O software tem que ser capaz de fazer isso. As questões relacionadas às autorizações, ou seja, o profissional ele está autorizado a executar a calibração do instrumento A, J e K, né? Então, ou seja, o software ele tem que permitir somente com que o profissional ele acesse esses 3 instrumentos, não mais, porque ele não tem autorização para executar a calibração em outros equipamentos, e assim para todos os demais requisitos da 17025. Tá? Então o software ele não fica isento, ele precisa atender a 17025. Tá? Pelo menos no que ele se propõe a realizar. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Vamos considerar um software LIMS. Tá? E esse software LIMS, ele, por exemplo, se propõe a tratar somente o processo de calibração. Ou seja, entrada de dados, eu tenho uma ordem de serviço, executo a calibração e emito o relatório. Isso é o que interessa a ele. Tá? É isso que ele se propõe a fazer. Então, dentro desse escopo, ele tem que atender os requisitos da 17025. Aí você vai perguntar, e os demais requisitos? Ele não contempla. Ele não tem por objetivo fazer qualquer outro, abranger qualquer outra área. Tá? Ele se propõe somente a essa atividade. Então, ele não tem por que atender os demais requisitos. Agora, veja, nesse exemplo que nós temos, o requisito relacionado a poder executar uma autorização, poder executar uma calibração ou determinadas calibrações, já ele existe. Porque ele se propõe a automatizar o processo de calibração. Então, o Márcio ele tem que estar autorizado a executar as calibrações, as quais ele está treinado. Tá? Então, isso precisa ser muito bem observado. Tá? Outro ponto está relacionado à validação do produto. Tá? O desenvolvedor precisa validar o produto, precisa garantir com que quando você clique em um botão, a tela, esse botão, ou seja, aquela ação, realmente precisa acontecer. Tá? E isso não só no que diz respeito às funções com que você, usuário, vê, mas principalmente no que está por trás. Tá? Então, questões relacionadas a cálculo, enfim, cadastros dos instrumentos, tudo isso precisa ser validado. Tá? E você, como laboratório, pode e deve solicitar esse documento ao desenvolvedor, ou seja, para que ele relate, para que ele declare quais foram as validações feitas efetivamente. Tá? E aí vai um ponto importante que precisa ser muito bem observado. Tá? Você tem a validação, você tem as versões de software.
E a cada versão, o software precisa, sim, ser validado. Para 17.025, você tem que trabalhar com softwares validados. Então, toda e qualquer validação que o software, que ocorra no software, precisa ser validada. Obviamente, você vai ter alguns níveis, porque se no software tiver, por exemplo, um pássaro com 3 S, ele vai lá e corrige, ele vai gerar uma nova versão sem necessidade efetiva de validação. Mas se você tem inclusão de versões ou correção de funções, toda vez que você mexe com função, sim, é necessário que seja feita uma nova validação na extensão necessária com que essa função trabalha no software, ok? Um outro ponto está relacionado à validação, tá? Ou seja, o laboratório tem que validar o software. O que é validar? O laboratório validar o software. Toda vez que o laboratório, de alguma forma, tá, ele configure o software, tá, que ele possa trabalhar, que ele possa alterar configurações, esse software precisa ser validado pelo laboratório. E aí vamos exemplificar. A metodologia de cálculo. Vamos supor aí, no nosso exemplo, vamos considerar um software orientado para calibração, onde o laboratório monta, cria todo o processo de cálculo no software. Ou seja, quando o laboratório compra a caixinha, esse conteúdo não estaria. Então, cabe ao laboratório validar esse processo de cálculo. Então, ele vai colocar lá, fazer 3 calibrações, tira média, tira desvio, tudo isso que o laboratório está inserindo informação tem que ser validado, o laboratório tem que validar. Aí você vai perguntar, mas Márcio, eu tenho fornecedor de software que eu digo a ele como a calibração é feita e ele vai lá e configura e já me dá o negócio feito. A obrigação é dele validar. Mas ele já tem uma validação, ele tem uma validação do produto dele, do que ele desenvolveu, da metodologia de cálculo que você está entregando a ele e que ele está colocando no software a título de prestação de serviço a você, precisa ser validado, ele tem que te entregar essa validação, comprovando que os valores de entrada vão resultar em um determinado valor de saída. Então, essa validação precisa ser realizada e comprovada, tá? Então eu posso ter uma planilha que faz essa validação, né? Sim, claro, você pode ter essa planilha, mas lembre que você vai ter que validar a planilha antes. Então, ou seja, o fato de você ter uma planilha não quer dizer que a planilha esteja automaticamente validada. Você vai precisar validar a planilha para que você possa validar o software. Então, ou seja, se você simplesmente cortar o caminho do software diretamente para as contas manual, conta executada manualmente, melhor ainda. Que a não ser que você já tenha uma planilha validada, um processo já feito, aí você aproveita o processo que existe, claro, tá? Mas caso contrário, a validação direta para um pedaço de papel. Ok? Mais detalhes, a gente se fala lá no fórum. Grande abraço.